Olá, nessa videoaula nós vamos analisar um problema cada vez mais comum, em especial dentro da área pública. Bom, veja bem, muitas vezes determinado órgão emite um edital e de determinada obra, de determinado projeto e exige, para efeitos de fiscalização e controle, de nivelamento até mesmo, porque existem muitos métodos de construção, ela exige que os participantes da licitação todos utilizem um banco de composições e preços oficiais, de forma que todo mundo se nivela por ali. Ok? Então, por exemplo, no caso do exemplo que a gente vai fazer aqui, determinado órgão emitiu um edital um edital de licitação para contratar uma empresa para construir um berçário num centro de recuperação feminino, ok? Então, qual é a exigência no editalícia, né? É que todos se adequem ao SINAP, ao Banco de Composições e Preços SINAP do Estado do Pará, que é o nosso modelo, o nosso exemplo aqui. Uma outra situação são instituições que, por exemplo, podem liberar determinado recurso, mas as prefeituras ou os municípios solicitam a este órgão, por exemplo, um ministério, e o ministério exige que eles se utilizem banco de composições SINAP, por exemplo, ou um outro banco de composições oficial que o órgão determina, porque é de um nível considerável de confiabilidade. Ok? Então, qual é o problema? Conferir se aquele orçamento, se aquela proposta realmente está dentro daquele banco que foi determinado, daquela tabela de composições e preços que foi determinada. Ok? Então, nós temos aqui uma tabela, ok? Um orçamento analítico, uma planilha orçamentária, muito comum, tá? Onde nós temos o código SINAP, o item, a descrição, unidade, quantidade, preço unitário, parcial e o total aqui do item. Ok? Para que possa haver essa análise dentro do CISPLO, você precisa fazer, a instituição que está fazendo essa conferência, vai fazer essa análise, precisa fazer uma pequena formatação que não demora mais de 5 minutos. Feita essa formatação, ela vai ficar desse formato aqui. É só tirar todas as linhas que não interessam. A importação é o que nós iremos fazer. Uma importação para dentro do sistema. Logicamente que haverá uma pequena videoaula com alguns minutinhos apenas, não passa de 5 minutos, mostrando como formata essa planilha. Mas ela poderá também vir do órgão já nesse formato. Ok? Item, código, descrição, unidade, quantidade, o preço unitário e o tipo aqui, tá? Que varia entre 1 e 10, e não é nenhuma dificuldade de inserir esse código aqui. Ok? Então vamos fechar aqui. Vamos abrir o CISPLO. O CISPLO é um sistema de orçamento, planejamento e acompanhamento de obras. Ok? E nele, aliás, até abri aqui uma versão mais antiga. Deixa eu voltar aqui, abrir a versão Multibom, que é a mais recente. Tá? Nele você encontra bancos de composições oficiais, que são publicados na internet, a gente compila e lança dentro dele. Tá? E mensalmente nós atualizamos esses bancos. Por exemplo, o SINAP ele é atualizado mensalmente para todos os estados do nosso país. Ok? Outros bancos também compõem o nosso acervo de bancos de composições, como o CEINFRA do Ceará, EMOP do Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal de São Paulo, CEOP de Santa Catarina, ok? E também o ORCE, ali de Sergipe, atuando ali por toda uma grande área do Nordeste, ok? Vamos trabalhar com o SINAP, que é mais comum e atende a todos os estados da federação, ok? Então vamos entrar aqui, aqui é o menu ambiente, vou selecioná-lo, vou entrar em orçamento de obras. Aqui em orçamento de obras eu vou criar uma nova obra para fazer a importação e logo em seguida fazer a análise. Então eu vou incluir aqui, por exemplo, governo do estado do Pará, do Pará,
projeto berçário. Tá maiúsculo aqui, né? Berçário. Ok, vamos dar um tab aqui. Digamos que seja 01, 07, 2011. Quantidade de períodos, né? Meses, 4 meses para execução. Vamos imprimir aqui. Tá? Nós estamos utilizando um banco já existente. Vamos marcar aqui como valor preço externo. Ele habilita uma aba bem aqui. E nós vamos determinar que ele é SINAP do Pará. Uma referência aqui de setembro de 2010. Desejo, aqui no caso, logicamente o banco completo ele tem todas as referências do último ano, até maio deste ano. Desejo utilizar os percentuais com dados da tabela externa? Sim. Quando eu faço isso, automaticamente ele preenche aqui as informações segundo a Caixa Econômica de horistas e mensalistas, tá? E o BDI oficial, o BDI pré-estabelecido ali como limite, ok? 27,84. Mando gravar, ok? Venho aqui na importação e agora eu vou trazer para esta, aqui é a digitação da planilha, planilha orçamentária. Observe que não há nada. Vamos voltar aqui. Vou trazer aquele orçamento para dentro para que a gente possa fazer, para dentro do CISPRO, para que a gente possa fazer a devida análise e analisar os relatórios também correspondentes. Então eu escolho essa opção, planilha Excel para código de serviço externo. Seleciono o berçário, seleciono aqui também a obra. Tá? Vou aqui no C, no 1 que nós criamos, e eu vou escolher esse arquivo chamado importação. E vou mandar importar. Ok? Pronto, ele avisa aqui. Ele já dá um log aqui de alguns erros. Tá? Por exemplo, vamos analisar logo esse aqui. Olha, externo não encontrado. Tá? Plantio de flor de Santo Antônio. Obviamente que não há, já verificamos isso, não há no SINAP essa composição, mas a instituição realmente pediu. Neste caso, é um caso que o órgão vai analisar se procede, se não procede, se está dentro de um preço, se ele fez um documento registrando esse serviço fora da tabela de serviços do SINAP daquele estado. Ok? Vamos voltar aqui. Aqui agora eu analiso que a planilha ele trouxe todo para cá, já analisando com os códigos. Volto aqui, mando calcular o orçamento. Ok? É feito o cálculo e já dentro do cálculo ele já vai encontrar algumas incoerências, né? Custo zero em alguns suprimentos. Ok? Que também o órgão vai analisar se procede, se não procede. Ok? Vamos aguardar o cálculo. Pronto, cálculo concluído, ele mostra essa tela, dou OK, ele dá um resumo, tá? Isso aqui não é ainda para a gente comentar sobre isso, mas agora vamos nos relatórios, que é o mais importante. Dentro de relatórios nós temos analítico, sintético, composições de preço, somente analíticos e auxiliares. Vamos abrindo aqui. Tá? Não que a gente não saiba qual é o relatório, mas é para mostrar que há todas essas possibilidades de relatórios dentro de nosso sistema. Ok? E ainda outros poderão e estão sendo criados continuamente para atender os nossos clientes. O que nós queremos é o 74, análise de preço analítico. Ok? Preço de venda, vou escolher aqui o berçário, obra o berçário. Vou visualizar. Pronto. Por aqui, a análise fica muito mais simplificada. Por exemplo, o preço unitário utilizado aqui é o preço SINAP, é o preço correto. E esse preço referência é o preço que o governo do estado do Pará utilizou para trabalhar, para levantar, para gerar o orçamento deste projeto do berçário. Ok? Então vamos fazer uma pequena e breve análise aqui. Bom, o preço SINAP para este serviço barracão de madeira é R$ 213,82.
eles estão trabalhando com 169,47. Eles têm uma diferença, um saldo a favor deles de 44,35, ok? Que corresponde a 20,74% a favor deles. Ou seja, eles não passaram o SINAP, ou seja, eles estão dentro do SINAP com uma folga ainda de 20%. Eles poderiam até aumentar um pouquinho mais o preço aqui, mas eles não acharam necessário. Ok, tudo bem. Vamos analisar aqui um outro. Aqui. O preço para o serviço de limpeza do terreno, o metro quadrado, é de 57 centavos, ok? Segundo a tabela SINAP. Mas o preço que eles estão utilizando, que eles encontraram, é 1,74. A diferença de 1,17, e eles estão acima do preço oficial, 205%. Ou seja, por este item aqui, por mais pequeno que ele seja, ok? Por menor que ele seja, desculpe, ele está desclassificado porque ele está bem acima da tabela SINAP. Com essa pequena análise, ok? E eu tenho aqui abaixo 11 páginas que ele vai me mostrar toda a potencialidade, todos os itens, né? O relatório me dá essa força, ele vai mostrando item a item o que está passando e o que está de folga. Por exemplo, aqui no campo de esquadrias, por exemplo, ele está com muita folga em quase todos os itens, olha. Ok? 21%, 19%, 23%, 22%. Então, ele está ok dentro do SINAP. Aqui também, vamos subir um pouquinho mais. Ok? Essa aqui é a página 2. Dentro da página 2, ele está todo dentro do SINAP. Ou seja, o seu preço de referência está um pouco abaixo do preço SINAP. Ok? Com isso, ele permanece por esses itens dentro do processo de licitação ou de solicitação de recursos. Ok? Então, esse é um dos relatórios que poderá ajudar a instituição ou a empresa a fazer uma análise muito rápida, tá? Se aquele orçamento está ou não dentro dos padrões estabelecidos pela instituição no que se refere à tabela de preços de composições, tabelas de composições de preço ou as tabelas de preços e insumos que a instituição estabeleceu. É isso aí.